Nós já vimos a parábola da vinha má, elaborada por Isaías. Hoje nós vamos considerar outra parábola que também fala de uma vinha e dos lavradores. Foi elaborada pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá no livro de Mateus, versos 33 a 39. Se encontra também nos outros evangelhos. Mas nós vamos considerar o texto de Mateus. Mateus 21, 33 a 39, a parábola dos lavradores maus. Atentai a outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores, depois se ausentou do país. O Senhor Jesus estava falando do povo de Israel. O povo de Israel era a vinha. O Senhor Deus havia constituído o povo de Israel como uma vinha especial. Por isso ele tomou todos os cuidados com esta vinha. Uma cerca de arbustos, um lagar, que era para produzir o vinho, e uma torre para proceder à vigilância desta vinha. Mas veja lá, continuando. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando-os os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Veja o que aconteceu. Os lavradores agora se rebelaram contra o dono da vinha. E quando o dono da vinha levou os seus servos para buscar os frutos, eles foram mortos. Essa era a missão dos profetas. Os profetas é que cuidavam da vinha de Israel. Os profetas é que cuidavam do povo de Israel, é que traziam a vontade do povo de Israel, advertiam o povo de Israel. Mas eles eram invariavelmente perseguidos e muitos até mortos. Mas agora, verso 36 e 37. Verso 36 primeiro. Enviou-lhe ainda outros servos em maior número e trataram da mesma maneira. Novamente, o mau tratamento, a perseguição dada aos profetas, aos representantes do proprietário da vinha, aos representantes de Deus. Mas o pior acontece agora no verso 37. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: ao meu filho respeitarão. Bem, enviou os profetas, mas não deu certo. Agora eu vou enviar meu filho. O Senhor Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. Agora eles vão respeitar. Verso 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E o agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Foi o que o povo fez com o Senhor Jesus Cristo. Foi o que o povo de Israel fez com o Senhor Jesus Cristo. A morte do filho do dono da vinha. A morte do Senhor Jesus. O que mais poderia ser feito? O que mais esse dono da vinha podia fazer? Quem mais ele poderia mandar para advertir este povo? O que mais Deus poderia ter feito? Em João 3,16 nós encontramos o verso: o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O dono da vinha, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, deu o seu Filho, o Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. O conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz. O que mais poderíamos pedir senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós? Havia alguma coisa mais importante, mais eficaz para pedirmos a Deus para nos livrar do mal? Por meio da cruz, ele pode nos conceder a justificação sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. O evento da cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Como é que o Senhor derrota o mal? Através da demonstração de amor. Através da demonstração de um amor tão grande que proveu a morte do Senhor Jesus, a morte de um Deus,
para nos salvar. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não teria escolhido? Mesmo experimentando o sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Nós sofremos, irmãos, temos sofrimentos, dores, mas imagine como Deus sofre ao ver o estado em que se encontra essa terra, o estado em que se encontra esse planeta, o estado em que se encontram os seres humanos criados à sua semelhança. O Senhor sofre muito. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado lhe trouxe. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. O Senhor Deus permitiu, ajustou com o Senhor Jesus Cristo a sua morte vicária. Veja o texto de Isaías 53, 4. Esse é um texto que nós deveríamos gravar no coração. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e se tornou aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que o Senhor fez isso? Por amor a mim e por amor a cada um de nós. Ele poderia ter feito mais alguma coisa? Será que o Senhor deveria fazer alguma coisa? Teria alguma coisa a mais que fosse necessário o Senhor fazer para demonstrar o seu amor? Não. A cruz é a demonstração suprema do amor de Deus por cada um de nós. A cruz é a demonstração suprema do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para que nós possamos ser salvos. O dono da vinha, cujos lavradores são ingratos, como nós somos ingratos com relação a Deus. Mas o dono da vinha continua nos amando e mandou seu filho morrer para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a vida eterna.